aí, galera? De volta por aqui, vamos ver agora como é que ficam essas questões contextualizadas, tá? Que é como a gente vai ver ela no vestibular. Então, bora lá. A primeira questão que a gente vai começar a responder daqui é a questão 14 da apostila de vocês. Aqui estão as alternativas e eu vou ler ela aqui pra gente. Então, vamos lá. Em um certo bairro, houve um troca-troca de livros usados. João levou 10 livros de romance, Pedro levou 15 de poesia e Marcelo 7 de ficção. Marcelo quer levar para casa, em troca de seus livros, 4 de romance e 3 de poesia. Assinale a alternativa que representa o número de formas diferentes com que essa escolha pode ser feita. Então a gente está vendo aí que ele quer que a gente veja as possibilidades de ele levar esses livros para casa, sendo que ele quer 4 livros de romance e 3 de poesia. Então bora lá. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai responder as questões, já comentei isso com vocês e não é novidade para ninguém, a gente tem que começar a organizar os dados. Primeiro a gente colhe os dados das questões, vê o que é que ele quer para a gente poder aí trabalhar em cima disso. Então, quais são as opções de livro que ele disse que teriam disponíveis nessa feira do troca-troca? Então, ele traz pra gente aqui, que João levou 10 livros de romance, então romance nós vamos ter 10. Depois ele disse que Pedro levou 15 de poesia, 15 livros. E depois ele ainda disse que Marcelo levou 7 livros de ficção. Então a gente vai ter 10 de romance, 15 de poesia e 7 de ficção. E ele quer saber aqui, já que Marcelo trouxe 7 livros, ele só vai poder levar de volta 7 livros. Ele quer saber justamente como é que ele pode fazer essa combinação a partir de, vou botar aqui, Marcelo, 4 livros de romance e 3 livros de poesia. Primeiro, a gente sabe que isso daqui é análise combinatória. A gente vai ter que contar as possibilidades. Mas agora vamos primeiro definir se a gente vai ter arranjo ou combinação, porque se a gente for observar as alternativas, a gente tem tanto combinação quanto arranjo. Então vejam só, digamos que eu tenho aqui 4 livros de romance. Vou dizer aqui o livro A, B, C e D. Se eu levar os livros B, C, A e D, eu estou fazendo uma escolha diferente uma da outra? Não, a gente não está fazendo uma escolha diferente. A ordem está diferente, mas nesse caso eu não vou estar levando os mesmos livros. O que é que difere de eu pegar essa apostila e esse caderno aqui, colocar assim ou assim? Eu vou estar levando os dois do mesmo jeito, então não importa a ordem nesse caso. Como não importa, a gente sabe que a gente está trabalhando com combinação. Se é combinação, então a gente já elimina de cara 3 alternativas, A letra E, D e C. Não é arranjo. Agora, vindo aqui para a organização, a gente vai ter o seguinte. Ele quer 4 livros de romance, não é isso? E a questão, ela dispõe de quantos livros de romance para a gente? 10 livros. Então, a primeira alternativa que a gente vai ter aqui, para os livros de romance, vai ser uma combinação de 10 livros tomando 4. Aqui na de poesia, a gente vai ter o seguinte, ele disponibilizou 15 livros ao total, mas ele só quer 3, então a gente vai ter uma combinação de 15 tomando 3. Então, essas vão ser as nossas duas combinações. As duas, nesse caso aqui, estão corretas, têm os mesmos valores, sendo que uma está multiplicando e a outra está somando. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que analisar em matemática, observar o seguinte. Sempre que ele dá uma questão pra gente e ele utiliza o conectivo e, a gente vai utilizar a multiplicação. Sempre vai ser assim. Então, se ele diz assim, 4 livros de romance e 3 livros de poesia, a gente está falando de uma multiplicação entre essas combinações. Então, eu vou estar multiplicando as duas. Então, a única alternativa que pode ser é letra A. A letra C a gente descarta por esse motivo da soma. Quando é que a gente pode utilizar a soma? Quando ele dissesse ou. Se ele tivesse dito pra gente, ele vai levar, Marcelo vai levar 4 livros de romances ou 3 livros de poesia. Aí a gente utilizaria a letra B. Mas como ele usou o I, vai ser a letra A. Questão bem fácil, né? Essa a gente só precisa ter noção do que é as coisas aqui. O que é que a gente vai utilizar, se era arranjo ou combinação.
Bora lá para a próxima. Então, bora lá, pessoal. Continuando aqui, a gente vai fazer agora a questão 16 da apostila de vocês também. Então, vejam só. Um banco está testando um novo produto e disponibilizou a alguns de seus clientes acesso via internet para esse produto, por meio de senhas compostas por 5 vogais distintas e 2 números pares distintos. E esses números são de 2 a 8, nessa ordem, ou seja, primeiro as vogais e depois os números. O número de clientes que podem acessar esse novo produto via internet é... Então, ele dá pra gente aí, ó, duas regras. Ele dá uma senha pra gente no total. A senha ela é composta por 7 dígitos, que são 5 vogais e 2 números. E vai ser nessa ordem. A gente vai ter, ó, 5 vogais iniciais e, por fim, 2 números pares. As vogais, por ser 5, a gente só sabe que tem como ter um campo de amostra, né? Que vai ser, no caso, a nossa A, E, I, O e U. Só podem ser essas vogais. Já os números pares, ele disse que nós vamos pegar os números pares de 2 a 8. E quais são os números pares que estão contidos aqui nesse intervalo? Então, eles vão ser, ó, 2, 4, 6 e 8. A gente vai ter 4 opções. Então, a gente vai compor a nossa senha dessa forma. Os 5 primeiros dígitos, as vogais, e os 2 últimos, alguns desses números pares. E ele pergunta pra gente qual é a quantidade de clientes que eles vão dar esse acesso. A quantidade de clientes, gente, vão ser justamente as possibilidades que a gente tem dessa combinação aqui. Então, para a gente poder desenvolver isso, a gente vai ter que verificar se isso vai ser uma combinação ou um arranjo para a gente aplicar as coisas que a gente já conhece. Então, primeiramente aqui, ó, eu vou ter o quê? Que esses 5 elementos, eles vão estar combinando entre si, quando a gente está falando de senha. Se eu colocar aqui, ó, eu tenho A, E, mas se eu colocar E, A, I, O, U, eu obtive uma nova ordem, uma nova sucessão. Então, a gente diz que isso daqui são coisas diferentes uma da outra. Como são diferentes, a gente sabe que em diferentes a gente trata o quê? Arranjo. Então, a gente vai ter esse arranjo aqui. Sendo que, ainda mais observando outro detalhe, se vocês observarem, a gente vai ter quantas posições aqui de letras possíveis? A gente vai ter 5 posições, e ao total nós temos quantas vogais? 5. Quando a gente está falando disso, já que a gente tem que a nossa quantidade de elementos é igual à quantidade de posição, a gente vai trabalhar com permutação. Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, uma permutação de 5, tá? 5 letras. Então, a gente vai ter 5 fatores. Antes de resolver isso daqui, vamos primeiro interpretar aqui como é que fica essa senha. Então, a gente vai ter, ó, essas possibilidades, tanto a possibilidade de letras quanto de números. Os números, a gente vai ter que observar o seguinte, o que é que a gente vai utilizar aqui para poder ter essas combinações, essa contagem. A gente vai ver. Eu tenho quantas possibilidades? 2. E aqui eu tenho 4 elementos. Então, eu vou saber que a permutação já não pode ser. Então, a gente só pode avaliar se vai ser um arranjo ou uma combinação. Como a gente está falando de senha, mais uma vez, gente, sempre que a gente está falando de senha, a ordem vai alterar a minha senha. Então, nesse caso, a minha ordem importa. Se eu tiver aqui, ó, uma senha 2 e 4, já que é formada pelos números pares, vai ser diferente de 4 e 2. A gente vai ter coisas diferentes. Então, a gente sabe que aqui nós vamos ter um arranjo, tá? Então, a gente vai ter que primeiro fazer o cálculo dessa permutação e depois fazer o cálculo desse arranjo. Como é que vai ficar esse arranjo? A gente vai ter um arranjo aqui, tá? Tomado 4 a 2 e a gente aplica na fórmula. Meu N vai ser 4, tudo isso sobre 4 menos 2, fatorial. Bora resolver agora para ver como é que fica? A gente vai ter, ó, a combinação aqui da nossa permutação, que vai ser a mesma coisa, ó, que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, né? Mas 1 nesse caso é insignificante. 5 vezes 4, a gente vai ter
20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, apenas aqui na parte das letras, a gente vai ter 120 combinações possíveis, permutações possíveis. Já aqui na parte do arranjo, vamos ver como é que fica. Como a gente sabe que aqui embaixo nós vamos ter 2 fatorial, o de cima a gente só vai desenvolver até 2 fatorial. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, tudo isso sobre 2 fatorial. Simplifica esse com esse, então só sobrou pra gente 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. E agora a gente vai ter, gente, ó, as letras elas têm 120 possibilidades, 120 permutações diferentes. Já que os números, eles podem se combinar de 12 maneiras diferentes. E como é que a gente vai fazer, associar essa combinação aqui a essa? A gente vai pegar e utilizar o nosso princípio multiplicativo. Porque como eu não estou me referindo a ou, eu estou me referindo i, porque eu vou ter essa parte da senha e esta parte da senha, eu estou utilizando mais uma vez o meu conectivo i, meu conectivo e. Então, sempre que a gente está tratando do e, a gente lembra da questão do princípio multiplicativo, vai ser sempre assim. Então, aplicando o meu princípio multiplicativo, eu vou ter aqui do lado, ó, nessa primeira parte, 120 possibilidades que multiplica a minha segunda parte, que são 12 possibilidades. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou obter justamente 1.440 possibilidades de senha. Ou seja, 1.440 clientes que têm acesso a esse novo produto. Resposta, letra C. Bom, agora a gente vai fazer a questão 18, também da apostila de vocês. Nessa questão, ele traz o seguinte. Observe a tirinha abaixo, aí ele traz uma tirinha da Turma da Mônica, e aí ele traz o seguinte texto. Passando por uma sorveteria, Magali resolve parar e pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 sabores diferentes de sorvete e 3 é o número máximo de bolas por casquinha, sendo sempre uma de cada sabor. O número de formas diferentes com que Magali poderá pedir essa casquinha é igual a... Então, ele quer saber na questão, gente, ó, Magali, ela vai chegar na sorveteria para escolher um sorvete. E aí ela vai ter 6 opções de sabores disponíveis para ela. A gente não sabe quais são esses sabores, a gente vai chamar de sabor A, B, C, D, E e F. A partir daqui, ó, eu vou ter que formar um único sorvete, que esse único sorvete ele vai conter no máximo 3 sabores. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, escolher para o meu sorvete o sabor A, B e D, vai ser a mesma coisa que eu escolher o sabor D, B e A. Esses 2 sorvetes aqui são o mesmo, a gente pode considerar isso? Sim, nesse caso a gente considera por quê? Porque independente da ordem que eu colocar essas bolinhas, eu vou estar falando do mesmo sorvete. E aí eu digo que isso aqui, ó, é igual. Ou seja, a minha ordem não vai alterar o resultado. Eu vou ter os mesmos sabores aqui, tanto lá quanto cá. Então a gente está tratando de combinação. Como a gente está tratando de combinação, a gente vai ter uma combinação pegando o total de elementos com o fator que a gente quer, a quantidade que a gente quer. No caso, eu vou escolher aqui um sorvete de 3 sabores. Eu vou ter uma combinação, ó, onde eu disponho de 6 ao total e vou pegar 3. Botando na fórmula, a gente vai ficar com 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial. Como a gente sabe que o máximo que ele pode ficar aqui embaixo é 3 fatorial, então esse 6 fatorial de cima a gente só vai desenvolver ele no máximo até 3 fatorial. Então a gente vai ter, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aqui embaixo a gente só repete o que a gente tem. Então, ó, como eu só vou poder eliminar um dos fatoriais, eu vou logo desenvolver esse, que vai ficar 3 vezes 2, que multiplica 6 menos 3, que vai dar 3 fatorial. Simplifico esse com esse e a gente vai ter o seguinte agora, ó. 6 dá para simplificar com 3, vai ficar 2. E 4 dá para simplificar com 2, vai ficar 2 também.
a gente vai ter que a combinação de 6 tomando 3 vai ser igual a 2 que multiplica 5 que multiplica 2. Isso vai ser igual a 20 opções. Aí a gente vem aqui, tudo certo então, letra A. Mas não é por aí que a gente termina a questão. Por quê? Porque essa foi a minha decisão se eu pegar 3 sabores desses disponíveis. Porém, ele não disse necessariamente a quantidade de sabor, ele disse que pode ter no máximo 3. Mas aí se ela quiser um sorvete com um sabor ou então com 2 sabores, aí a gente vai ter que calcular também essas combinações. Então a gente vai ter aqui, a combinação de 6, que continua sendo a minha quantidade total, tomando 2, que vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial. Isso vai ser o mesmo que, como o máximo que eu posso desenvolver quando eu fizer subtração vai ser 4, eu só vou colocar aqui até 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, tudo isso sobre 2, que é a mesma coisa de 2 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Simplifica esse com esse, a gente vai ter aqui para simplificar ainda o 6 com 2, que vai dar 3. Simplificando isso aqui, a gente vai ter a mesma coisa que 3 vezes 5, que vai dar 15 opções. E ainda não para por aqui. A gente ainda pode ter uma outra opção, que é se eu escolher apenas um único sabor. Então, eu vou ter a combinação aqui, de 6 tomando 1, que vai ser igual a 6 fatorial sobre 1 fatorial, que multiplica 6 menos 1 fatorial. A combinação de 6 tomando 1 vai ficar, isso daqui vai ser a mesma coisa que 1, então a gente desconsidera, vai ficar 6 vezes 5 fatorial. Aqui embaixo, 6 menos 1, 5 fatorial, simplifica aqui, então nessa combinação a gente só pode ter 6 possibilidades. Aí agora o que é que a gente tem? Eu tenho essa quantidade de combinações, aqui essas possibilidades 20, 15 e 6. Dentro das opções da gente, a gente consegue ver que não tem como multiplicar isso daqui, porque se eu multiplicasse com certeza daria um número maior que esses. Porém, possa ser que eles coloquem uma questão com distratores e nesses distratores a gente tem uma alternativa que dê justamente o valor dessa multiplicação. Mas aqui, gente, a gente não vai ter isso porque se a gente for observar essas tomadas de decisões aqui, elas vão ser decisões diferentes. Não tem como ela escolher 3 no mesmo sorvete e ao mesmo tempo escolher 2 bolas e depois escolher apenas uma bola. É impossível fazer isso em um único sorvete. Então ela vai escolher ou 3 sabores, ou 2 sabores, ou um sabor. Tomando isso daqui, a gente utilizou qual conectivo? Ou. Quando a gente utiliza o ou, a gente vai utilizar o princípio aditivo, tá? Então a gente vai somar todas essas possibilidades, que vai ser, 20 mais 15 mais 6, que vai ser igual a 41. A resposta, letra B. 41 possibilidades, ou seja, 41 combinações diferentes para ela poder escolher o seu sorvete. Bom, gente, por hoje é isso, tá? Estudem, tentem resolver as questões. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tanto no WhatsApp quanto no Classroom. E outra, fiquem em casa, tá? Não saiam de casa, é extremamente importante esse isolamento.